aos que estão em casa e aos presentes. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Eu até anunciei o tema dessa palavra, muitas vezes eu não faço isso no decorrer da semana, mas Deus me deu uma palavra e eu resolvi compartilhar com quem nos grupos da igreja, dizendo a respeito dos cuidados no caminho da salvação. Cuidados no caminho da minha salvação, cuidados que devemos ter no caminho da salvação de nossa alma. Todo aquele que estuda, ele tem um objetivo: atingir um determinado patamar no seu conhecimento e como resultado na sua carreira. Quando nós estudamos a palavra, nós queremos adquirir conhecimento da parte de Deus, para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso entendimento. Mas nós temos um objetivo em trilhar esse caminho que está ligado à demonstração principal de amor de Jesus sobre as nossas vidas. Qual foi o primeiro intuito da morte de Jesus? A salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, que é aquilo que nos traz a salvação eterna. Conviver com Jesus de forma que tenhamos autorização para viver com Ele eternamente. Conviver com Jesus aqui na face da terra, em nosso coração, através das nossas atitudes. Então estabelecemos um objetivo: Senhor, eu quero caminhar contigo, mas quando a minha vida nesta terra terminar, e por mais que ela seja longa, sabemos que ela é breve, porque dentro da linha do tempo, se for 115 anos, 130 anos, não representa nada, é pouco. Mas essa vida vai passar. Então nós temos que ter um objetivo: aonde eu passarei a minha eternidade? O meu objetivo é estar santificado, seguir os desejos de Deus implícitos na palavra, através da fala dos apóstolos, seguir a palavra de Deus escrita na palavra, através da vida de Jesus, dos desejos manifestos de Deus pelos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever essa palavra. E aí vai diversas vertentes com a mesma finalidade: aprender para ser salvo, aprender para manter a salvação. Então isso tudo é o que? Um caminho. Assim como quem entra numa faculdade tem um objetivo antes de adquirir o lucro da faculdade, o lucro do estudo, que é o bom trabalho, a promoção. Antes disso, o objetivo é se formar, porque quem não se forma não tem o mercado de trabalho ampliado como alguém que é formado. E quando é a nossa formatura? A Bíblia diz: quando chegarmos à estatura de varão perfeito. Quando é isso? Lá na glória, após o momento do julgamento, em que todas as coisas que faremos na face da terra, lá no céu, no momento do julgamento, prestaremos conta ao Senhor. Sendo assim, o nosso cuidado, o nosso objetivo é então o que? O nosso caminho até o momento da salvação. O nosso objetivo é trilhar bem o caminho, ter os cuidados essenciais para que a nossa alma seja salva. Quem crer e for batizado será salvo, diz a palavra, e quem não crer será condenado. Então existem dezenas de explicações de como devemos ser, mas nós precisamos estar espertos que esse é um processo, e o processo ele se faz através de um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Então nós temos que trilhar um caminho que é o próprio Senhor Jesus. Haja visto que quando somos chamados de cristãos, tem entre os seus significados, em uma explicação brilhante, pequenos cristos. Significa o quê? Que estamos no caminho, agindo como Jesus agiria,
e não pretensiosamente, porque eu sou pecador, nós somos pecadores, mas na questão de estarmos constantemente nos policiando, nos purificando, para estarmos vivendo de acordo com aquilo que Jesus quer que vivamos. Então isso tudo junto com Jesus se torna o caminho da salvação. Mas a gente pode se enganar achando que o nosso convívio diário, a situação política, a aceitação da sociedade atual, moderna, isso não vai nos influenciar. A gente diz assim, não, tudo bem se eu andar com eles, se eu viver como eles, porque afinal de contas eu já me entreguei ao Senhor Jesus, então eu tenho uma certa liberdade. A nossa liberdade termina onde o pecado faz a divisão entre santidade e pecado. Se ultrapassarmos o limite da santidade, entramos no pecado. Quando entramos no pecado? Quando fazemos aquilo que desagrada a Deus, que Deus desaprova, que nós sabemos que é errado, que o Espírito Santo nos incomoda, que sabemos que o Senhor não mudou e não aceita certas situações. Então isso traz para nós algo chamado pecado, que é a desobediência da vontade suprema de Deus em nossas vidas. Entramos no campo da desobediência, pecamos, nos contaminamos, e às vezes a gente vai levando a vida como se não fosse necessário ter uma mudança para ser salvo, e tem, porque é um caminho que a Bíblia diz: não se desviei deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Estou rumando para a minha salvação, mas ainda sou ser humano, estou sujeito às tentações, mas eu tenho que estar esperto com as situações, para que estas situações em que o inimigo apresenta um laço, um pecado, uma tentação, um distúrbio que às vezes é agradável. Tem gente que gosta de confusão, é ou não é? Tem gente que tem prazer em dizer: não mexe comigo, que eu sou barraqueiro ou barraqueira, não é verdade? Então são distúrbios, situações, desvios, agradáveis ou desagradáveis, que nos tiram da palavra santidade. O que é santidade? É viver à vontade de Deus. O que é pecado? Viver fora da presença de Deus. O Senhor nosso Deus não habita no pecado, e o pecado não é de Deus, a mentira não é de Deus, a prostituição não é de Deus. E a gente vê vocês sabem quais são a série de pecados que desagradam a Deus. Isso é natural, o Espírito Santo já traz na nossa mente quando nós erramos. E a Bíblia fala que nós recebemos o que? A graça, o favor que não merecíamos, o perdão, a salvação, o direito à vida eterna. Mas até chegar lá, tem um caminho. Ninguém se inscreve numa corrida e fala assim: agora eu vou pegar o carro e vou dirigir até lá na linha de chegada, vou descer do carro e vou só passar a fita para receber o troféu. Vai funcionar? Não, porque você tem uma regra. Para você participar, é uma corrida que vai ser a pé. Você vai ter um número adequado, você vai ter uma inscrição, você vai pagar uma taxa, você vai só passar daquele risco no momento que for dada a largada. E às vezes a pessoa quer cortar caminho: vou entrar no carro, vou lá na frente, vou estacionar, e quando todo mundo estiver chegando, eu entro na frente deles correndo e passo a fita. Ele vai ter direito a essa premiação? Porque ele desviou o caminho, ele usou os próprios meios para adquirir um benefício que, se for pego, certamente vai ser, nesse tipo ridículo de situação, que é real, tá? Não estou falando, não é uma hipótese. Existem houve até na época reportagem a respeito desse tipo de gente que já ficava escondido no meio do caminho, próximo ao final, atrás de uma árvore, esperando para fazer o estrago naqueles que realmente se comprometeram. Não dá para entrar no céu cortando caminho. E a Bíblia diz assim lá em 1 Coríntios 15, 33, um versículo bem que vocês têm ouvido bastante, bem conhecido da nossa igreja, 1 Coríntios 15, 33,
Não vos enganeis. As más conversações, que acontecem? O quê? Quem está em casa tem que ouvir. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí ficou bonito. Agora pensa bem. Começa o versículo dizendo: não vos enganeis. Então está falando assim: não deixe o diabo te enganar, é isso? Não. Não deixe os irmãos, os amigos te enganarem? Quem que está se enganando aqui? Nós mesmos. Não vos enganeis, diz respeito a si próprio. Não vos enganeis. Porque às vezes a gente culpa o diabo, o irmão, a sociedade, a política. Peraí, a Bíblia está falando: não se engana não. Não fica se iludindo, achando que andar e conviver e ter um relacionamento e estar ali no jugo desigual, que isso vai dar tudo certo. A Bíblia está mostrando que isso é se enganar. Que quanto mais você fala coisas que não deve, mais isso entra no teu coração. Porque diz corrompe. Corromper é como a ferrugem faz com o ferro. O ferro é forte, é resistente, mas a incidência da água sobre esse ferro faz com que ele comece a se corroer. E o tempo de corrosão faz com que ele se transforme de forte em fraco, de útil em inútil. Você já pensou nisso? Então, eu me converti, eu tenho Deus, eu sou forte. Mas as más conversações, a má influência, dar ouvidos, igual aquelas pessoas que querem pesquisar de tudo. Chega uma hora que ele nem sabe o que é real e o que é irreal. De tanto que ele anda no mundo virtual, nos livros, nas palestras, chega uma hora que aquilo mistura tudo, e ela sabe de tudo um pouco, mas de tudo ela não sabe nada. Já conheceu gente assim? Fala, é tão inteligente, mas está pirado, já viu? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem que ser bem informado, mas não com coisas que não acrescentam na sua vida. Filipenses capítulo 3, versículo 2, deixa só já na tela aí Filipenses capítulo 3, mas ainda em Coríntios capítulo 15, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Era Paulo falando com as suas ovelhas, que ele estava dizendo assim, vocês não podem ser enganados, porque esse engano de que as más influências trazem, eles vão trazer grandes prejuízos à sua vida. E às vezes ficamos calculando como se aquilo não vai fazer diferença, mas estamos nos tornando enfraquecidos, porque ouvimos pouco a palavra, lemos pouco a palavra de Deus, ou seja, as boas conversações são reduzidas. Porque o Espírito Santo fala com você quando você ouve uma mensagem? Sim. Quando você lê a palavra, mas você está sozinho lá no seu trabalho, no teu quarto, na tua casa, você está lendo a palavra, o Espírito Santo fala com você. Essas são as boas conversações. Nós podemos até fazer um paralelo. Se a Bíblia fala de más conversações, é porque também existem boas. Quando você dialoga com um irmão a respeito das coisas de Deus, quando você testemunha para as pessoas o que Deus faz, como Ele muda a família, como Ele muda o seu modo de viver, como nós tínhamos um pensamento, e não por lavagem cerebral, mas por amor, nós começamos a entender uma nova realidade de um Deus que nos ama, que nos quer transformar, que nos dá a oportunidade de ser salvos. E essas são as boas conversações. Mas quando vimos lá em Filipenses, quando lemos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E parece um versículo até complicado de se entender. Porque fala assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Pastor, o que isso tem a ver? Vamos tratar isso então como aquilo que ele está falando, como se fosse um culto de doutrina, que é doutrina e ensinamento. E vamos esmiuçar dentro desse ensinamento o que o Senhor nos deixou nesse versículo, e você vai ver que é interessante. Se você for no dicionário procurar a palavra cautela, é preocupação para evitar danos.
Então, acautelai-vos, tenha em você preocupação para que evite danos na sua vida. Porque, vê lá, quando fala, não vos enganeis, não está dizendo a respeito dos outros, eu não posso me enganar. Mas eu não posso me enganar, mas eu também preciso ter cautela. O que é essa cautela? É uma preocupação, ou uma precaução, aliás, para evitar danos. Mas também fala que é uma precaução, o dicionário, para evitar transtorno, uma precaução para evitar o perigo. É uma precaução de cuidado e prudência. Isso é o que diz o dicionário. Então, olha, a Bíblia está dizendo para você assim, ó, toma cuidado para você não sofrer danos. Que danos nós podemos sofrer? Quando pecamos, nós temos danos físicos, muitas vezes irreversíveis. Temos danos emocionais e muitas vezes também irreversíveis. E temos danos espirituais que podem ser eternos. Danos espirituais. Vamos falar de um dano básico. A pessoa foi salva, teve o seu coração limpo, purificado, teve tudo para ser transformado, o amor de Deus entrou e conscientizou desse amor. Mas com o tempo ele não teve cautela para evitar danos, ele não acreditou nesse não vos enganeis, e começou a dar ouvido a todas as outras coisas. Você se converteu, a vida agora está assim, você não pode ser salvo, você era muito pecador, como que agora você se diz santo? E aí começa uma série de coisas, e a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, vai entrando na má conversação, não vai se tomando cautela. E o que acontece com essa vida? Diz a palavra que ele estava limpo, purificado, estava o coração dele adornado, e aqueles espíritos imundos que antes habitavam, saíram, para que Deus fizesse essa faxina. Mas ele, por não ter cautela, por ele não evitar os danos, ele foi dando ouvidos novamente às coisas do mundo, a velha criatura voltou, os velhos desejos passaram a imperar no seu corpo, no seu físico, nas suas atitudes. Diz a palavra de Deus que esse demônio que saiu, foi rodear a terra, foi andar por aí, e de repente ele volta e observa esse coração, e ele está vazio, porém limpo e adornado, como o Senhor tinha feito, porém vazio. E a Bíblia diz que ele volta e traz consigo mais 7. E diz a palavra, aí está o dano, que o estado dessa pessoa é então 7 vezes pior do que o estado anterior. Era viciado, está 7 vezes pior. Era pecador, está 7 vezes pior. Estava na miséria, está 7 vezes pior. Porque os demônios vêm com uma certa liberdade que ele mesmo deu em deixar a porta aberta. Então, quando diz assim, acautelai-vos, tenha preocupação para evitar danos. Mas diz assim, acautelai-vos de quem? Dos cães. Aí é um negócio interessante. Do que a Bíblia está falando? De que cão? É do pitbull solto na rua sem focinheira? Não, também tem que ter cuidado. Mas esse não é o pior dos animais se atacar, né? Porque geralmente muitas vezes o coitadinho é dócil e criou um estigma um estigma de um cão feroz. Mas falando de acordo com a Bíblia, quando fala dos cães, está se referindo ao insensato, ao tolo, o sem sabedoria, a um traidor até. E eu vou falar e vou mostrar isso para você biblicamente, porque quando se fala de cão, se fala de um animal que vomita e volta ali e come o próprio vômito. É nojento? Mas é o que está na Bíblia. E você que tem cachorro sabe que se você vacilar, o cachorro faz isso mesmo. Ele pôs para fora a ração, ele voltou, cheirou, é a ração que ele faz, come de novo. A Bíblia diz assim lá em Provérbios 26:11, e você vai compreender então quando fala dos cães, fala assim, como o cão volta ao vômito, assim é o insensato, como o cão que volta ao vômito, assim é o insensato. Então você começa a entender que o cão, ao cautelar-vos do cão, não é o cão, é Satanás, não, estou falando do insensato. Toma cuidado para não andar com as pessoas que voltam para a sua insensatez, que eles
andaram, se converteram com você e de repente se desviaram e quer te levar junto de volta para o pecado de onde eles saíram, ou para as pessoas que constantemente voltam ao pecado, voltam à prostituição, voltam ao uso das drogas, voltam à velha vida. Esses são, acautelai-vos desses. São aqueles que estão se desviando costumeiramente, que têm oportunidade, já ouviram falar da verdade, mas preferem estar no pecado. São aconselhados por pai e mãe, mas preferem voltar ao erro. Sabem que o que está fazendo é errado, mas todos os dias vão lá cometer o mesmo erro. A Bíblia está falando que nós devemos ter cuidado com esse tipo de pessoas. Acautelai-vos dos cães. E a Bíblia fala que o cão é aquele que volta ao vômito. Então está dizendo, os apóstolos, os judeus da época, eles usavam esse tipo de comparação para mostrar pessoas que eram consideradas imprudentes, como se fossem cachorros irracionais. Estão entendendo do que se trata agora? Quando fala assim, mas o que é esse versículo? São dos irracionais, que são tão irracionais que são capazes de voltar ao próprio vômito, de voltar ao pecado, de voltar ao lamaçal de onde o Senhor os tirou. Daí quando a Bíblia fala que a má conversação corrompe o costume, e ele fala também, se cautela dessas pessoas. Às vezes a gente dá desculpa de que eu preciso evangelizar, de que eu preciso ser amigo. Vivemos mais nessa sociedade com essas pessoas do que eles conosco servindo a Cristo. E o que acontece com muita gente? Volta para o pecado. Em vez de trazer a pessoa até Deus, então ela vai até o mundo e fica no mundo. Estávamos falando a respeito disso, né, Tiago? Quem não sabe, Tiago é o irmão Pico, Tiago do Pico, né? Estávamos falando disso, dizendo assim, olha, às vezes é melhor eu ficar em casa e comer uma pizza do que eu ir reencontrar alguns amigos que, apesar de eu ter saudade e grande estima, não trazem nada para a minha vida espiritual e não querem também a mudança na vida deles. A Bíblia considera como cão, porque eles tiveram oportunidade, mas constantemente voltam-se ao pecado. E muitos destes estão frequentando as igrejas, e estão constantemente voltando ao pecado e não querem saber da transformação. E a palavra de Deus diz assim: cautela, preocupação, se preocupem, se abstenham dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Ainda falando do cão, você quer ver uma coisa interessante? 2 Pedro 2, 20, 22 diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, 2 Pedro 2, versículo 20 até o 22, para quem está em casa, ou se você está anotando, diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, então vamos por partes, você escapou das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Jesus e Salvador, ou Jesus Cristo Salvador. Então, somos salvos do mundo, sendo salvos através do conhecimento de quem? Jesus. Conhecemos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos entregamos a Ele e fomos salvos da contaminação do mundo. Aí diz assim: encontram-se novamente nelas, aonde? Nas contaminações, e por elas são dominados. Olha que interessante. Então não está falando do mundano, não, está falando do crente. Esse crente é considerado pior do que o que está lá no mundo, porque ele conheceu a verdade, foi salvo por Jesus e voltou para as contaminações, e encontra-se nela, enredado por elas e dominados, diz a palavra. Estão em pior estado do que no princípio. Ora, nós vemos isso na vida de ministros de louvor, de pastores, de pastoras, de membros, de pessoas. Então agora eu estou falando da igreja de forma geral. Muitas pessoas que tiveram uma vida extraordinariamente transformada por Deus, a oportunidade de uma mudança profunda, e você olha e está atualmente vivendo uma vida porca. Por quê? Porque a Bíblia diz que o estado delas é pior. E o versículo continua assim: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Olha aí, a elas era preferível então nem ter sido crente, nem ter conhecido Jesus, do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Qual é o santo mandamento? É a palavra de Deus.
Depois de conhecerem, voltaram as costas. Sabe o que é isso? É quando você sabe que é pecado e vai fazer, sabe que é errado, mas faz, sabe que não deve falar aquilo porque aquilo desagrada a Deus, mas fala, sabe que não deve andar por um certo caminho e anda. Era melhor que não tivesse conhecido, mas quando conheceu não tem mais como voltar atrás. E diz assim: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, de novo aí, ó, o cão voltou ao seu vômito. Está dizendo então que o cão que volta para o vômito, que se confirma neles, é crente. Consegue entender isso? Não está falando, porque nós usamos exemplos da pessoa que está lá e não conheceu Jesus, ele já está numa situação difícil. Estamos usando o exemplo então de a Bíblia dizer não se contaminar com um crente problemático. Não se contaminar com aquele crente que se diz crente, virou as costas para Deus e é um irmão, entre aspas, problemático, que fala o que não deve, e a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e grandes igrejas são rachadas em muitas partes por conta disso, e a Bíblia condena e diz que eles, cumpre-se neles o verdadeiro provérbio, que o cão volta ao seu vômito, e olha que feio, e ainda a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Deus está comparando ao cão que volta com o meu vômito, ou então a um porco, uma porca que foi bem lavada, bem limpinha, mas ela não deixou de ser porca, ela voltou para onde? Para o lamaçal. Ela não foi transformada, ela simplesmente foi lavada, mas essa lavagem serviu para ela, essa limpeza serviu para ela de estereótipo. Foi lavada, mas na hora que você soltar ela, a primeira coisa que a porca vai fazer é rolar na lama. Conheci pessoas que tinham uma porca gigantesca de estimação, e agora estou lembrando disso, na minha infância, e elas davam banho nela com o maior prazer, e passavam talco na porca, e colocavam perfume na porca, e quando soltava aquela porca, quando ela escapava daquele quintal, que ela corria para a parte do quintal que tinha lama, que tinha terra, o que ela fazia? Porque ela sempre será uma porca. Enquanto não houver transformação, esses crentes não servem de companheiro. Enquanto forem porcos lavados, não servem. Quando eles são ministrados pelo Espírito Santo, se tornam então uma nova criatura, Deus faz tudo novo, e daí vem a palavra de Deus que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então surge dali alguém que Deus fala: esse é meu filho. Eu tenho prazer nesse meu filho, esse é santificado pelo sangue de Jesus. Essas são as pessoas das quais nós devemos andar, ouvir, dar conselho, ser aconselhado, orar uns pelos outros. Mas se você for pedir conselho para o crente errado, ele vai te fazer desviar também. E a Bíblia diz lá no comecinho, nós lemos: acautelai-vos dos cães, olha a situação, e acautelai-vos dos maus obreiros. E aí a gente vai falar, eu quero pular a parte dos maus obreiros a princípio, e ir lá para o final que falei: acautelai-vos da falsa circuncisão. Bom, estamos falando de um culto de ensinamento, e a circuncisão para o povo judeu dizia a respeito da parte cirúrgica, daquela cirurgia que você já conhece, não vou ficar explicando agora. Porém, isso daí era algo que representava a religiosidade daquele povo. Olha, esse aqui é judeu genuíno, ele passou pelas práticas necessárias para ser considerado um judeu, ele é um religioso. E quando fala de falsa circuncisão, Jesus já estava dando um toque que eram os falsos religiosos, que faziam isso só para se aparecer, e que mostra na Bíblia claramente que eles entravam no templo e clamavam, faziam orações altas e batiam no peito como arrependidos, ou dizendo: Senhor, eu estou aqui, estou te ouvindo, Senhor, eis-me aqui, sabe? Para mostrar: eu sou, eu faço, eu estou, eu oro. E toda vez que o eu impera, Jesus é tirado do trono do coração, e diz: acautelai-vos da falsa circuncisão dos religiosos.
que criam movimentos para dizer essa é a igreja perfeita, esse é o modo perfeito. Existe um ser perfeito, chama-se Jesus Cristo, é nosso mestre e nosso Senhor, o que ele fala é lei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas a religiosidade, a demonstração de santidade não salva ninguém, ao contrário, leva esse santo, entre aspas, ao inferno. Então precisa de igreja? Precisa, porque lá o Senhor nos ensina, e aí tem um monte de coisas que vocês aprenderam aqui a respeito de estar reunidos como igreja. Mas a diferença está na falsa religiosidade, no grande eu sou, estar em nós mesmos, e não o verdadeiro eu sou sobre nós. Seja feita a tua vontade, não a minha. Glória a Deus. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Eram mestres da lei, conheciam a palavra de ponta a ponta, mas eram hipócritas. E o que a Bíblia fala? Falsa religiosidade, falsa circuncisão. E tinha para esses religiosos uma multidão que seguia e dizia: eu sou também, eu estou também, eu estou com ele. E a Bíblia está dizendo: acautelai-vos dessas coisas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Sepulcro, bonito, passa um cal nele, deixa ele bonitão, todo enfeitado, um sepulcro. Mas é sepulcro. O que tem dentro do túmulo? Ossos. É muito lindo, mas daí a Bíblia está comparando o fanático, o eu sou da pessoa, ou aquele que se aparece, que arrastar a multidão, e tem a multidão que por dentro estão cheios de imundícies, ou seja, carne podre e osso está fedendo. Mateus 7,3 diz assim: por que você repara no cisco que está no seu olho? Aliás, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? É isso que a Bíblia está falando, falsa circuncisão. Eu vejo todos os seus pecados, mas não vejo o meu. Vejo você andando errado, ou aquelas pessoas, vê demônio ali, vê demônio lá, mas nunca vê a presença de Deus sobre a vida de ninguém. Só vê coisa ruim, só vê nos outros, Deus só falou para os outros ser santo, nunca falou para ele. A Bíblia fala: se acautela dessas pessoas aí. Tem gente correndo atrás, eu vou lá, porque ela vai me dar uma palavra, porque ele vai me dizer uma coisa, e às vezes não conhece a vida daquele que está ministrando, de quem coloca a mão na cabeça dele, de quem ora por ele, de quem é pastor dele. Tem que conhecer, porque a pessoa que vai colocar a mão na sua cabeça tem que ser santificada. Caso contrário, a Bíblia diz: acautelai-vos. O que é cautela? O que nós lemos sobre cautela? Qual que é a tradução do dicionário? Precaução para evitar transtorno, precaução para evitar danos, precaução para evitar perigo. Deus está dando um toque, você tem um caminho até a sua salvação. Veja quem ministra para você, veja com quem você dá ouvidos, a quem você dá ouvidos, e veja se seu caminho para o céu está correndo tudo bem. Por que essa preocupação com as ovelhas? Porque quando nós nos envolvemos com falsos crentes, com descrentes, com faladores, com contrários à palavra, a nossa fé é contaminada. E se tivermos a fé contaminada, estamos abalando a graça. E se perdemos a graça, perdemos então a salvação. Quem não tem graça está em desgraça. Graça é a presença de Deus. Desgraça então é a ausência de Deus. E se a sua fé for contaminada, porque é possível ter a sua fé contaminada? A Bíblia fala que sim. Em 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você dá ouvidos às coisas que não são de Deus, não é só ouvir para a irmã poder desabafar. Está falando mal das outras pessoas, você está pegando junto com ela. Eu só dei ouvidos porque ela precisava que... Está dando ouvidos às coisas que não são de Deus, às ideias dos amigos que não são de Deus, está recebendo conselho do ímpio ou do crente profano. A sua mente está sendo corroída, o ferro é enfraquecido pela ferrugem, pode ser forte, mas uma hora se torna inútil. O cristão contaminado vai sendo corroído até que se transforme em algo inútil.
Tem um vídeo de uma balança muito interessante, um balanço, né? E a pessoa empurra e a pessoa vai lá na beira da montanha, lá no precipício lá embaixo. É aquela balança bem grande, eles empurram e vai lá, aquela emoção volta. Mas acontece que essa balança com correntes estava no tempo. E o tempo foi corroendo. Tempo, ferro, foi passando ali a corrente, o parafuso, a corrosão. Uma hora foi. Sabe o desenho de Papaléguas? E ficou todo mundo querendo saber o resto do vídeo, porque ninguém mostra se morreu, se não morreu. Mas uma hora a corda quebra, uma hora as coisas acontecem. Nós temos que estar atentos, porque no caminho da nossa salvação nada pode acontecer para abalar a nossa fé. A Bíblia fala para cautelar dos maus obreiros. Eu não vou ter tempo para a gente passar com toda a propriedade, mas eu vou dizer assim para você: se alguém dissesse que você fez algo que você não fez, você ia gostar? Se ser acusado injustamente é legal? Disserem que você é uma má pessoa quando você agiu bem é legal? E por que Deus tem que aceitar isso? Por que Deus tem que aceitar que atribui tudo a Ele das coisas que Ele não fez? Ezequiel 13, versículo 2 e 3, da parte B do versículo 2 em diante, diz assim: diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Diga àqueles que estão profetizando por onde? Pela sua própria imaginação. Assim diz o soberano Senhor. Olha o recado para esses que falam aquilo que Deus não mandou falar. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Esse ai é profundo. Ai daqueles, em resumo, que dizem que Deus disse quando Ele não disse. A Bíblia diz: acautelai-vos desses. Gente que passa a profetizar toda hora, todo o tempo todo, toda hora, todo o tempo. Você paga ele profetiza para você. Você dá uma boa oferta, ele profetiza. Será realmente que é Deus na boca da pessoa o tempo todo? A Bíblia diz: ai daqueles que dizem do seu próprio espírito e não viram nada. Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora os cães. Viu como você começa a entender? Apocalipse: ficarão de fora os cães. A pessoa fala assim: então o cachorro não vai para o céu. Não é disso que está falando a Bíblia, não. A Bíblia está dizendo: os cães são aqueles que se convertem, mas voltam ao vômito, que vão para a santidade, mas depois voltam ao pecado, que tomam banho como uma porca, fica limpa, mas volta para o pecado. A Bíblia diz: esses vão ficar fora da entrada do reino, de entrar nos céus. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aí, aos fanáticos de ensinarem até os próprios filhos da mentirinha branca, que uma mentira para resolver uma situação não tem pecado nenhum, daí, tanto aquele que volta ao vômito, como aquele que pratica a mentira não vai entrar no reino do céu. Os que praticam feitiçaria não vão entrar no reino dos céus. Os que cometem imoralidades sexuais não vão entrar nos céus. Os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O grande dia do Senhor se aproxima. No caminho da sua salvação, em Apocalipse 2:10, que é o último versículo dessa noite, diz assim: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No caminho para a tua salvação existe uma coisa de ponta a ponta. De quando você se converte até encontrar o Senhor, existe uma coisa básica, chama-se fidelidade. Esse é o caminho para a sua salvação. O caminho que vai levar você para o céu, que vai fazer você passar pela linha de chegada, é o caminho da fidelidade. Portanto, fica para nós, irmãos, para vocês que estão em casa, que estão assistindo o vídeo a qualquer tempo, um alerta: cuidado no caminho da sua salvação, porque não fique esperando que a situação da salvação seja como mágica. Ela acontece sim com uma obediência e a fidelidade ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus.